A possibilidade de Max Verstappen vestir o macacão da Sauber Audi no próximo ano surgiu como aquele tipo de rumor que, à primeira vista, parece impossível, mas que, quando analisado com calma, começa a ganhar um contorno inquietante, quase perigoso para todos os envolvidos. Max é, hoje, o maior ativo humano da Fórmula 1. Mesmo em uma temporada irregular para a Red Bull, mesmo com a equipe cercada por disputas internas e decisões controversas, seu valor permanece intocável. Para muitas equipes, ter Verstappen significa encurtar anos de desenvolvimento, corrigir falhas estruturais e, de certa forma, pular etapas. É exatamente esse salto que a Audi parece disposta a dar, e ela sabe que Gabriel Bortoleto, por mais talentoso que seja, não representa isso ainda. A história começa dentro da própria Red Bull. A equipe austríaca já não esconde os ruídos internos, e Verstappen parece mais distante emocionalmente do que nunca. A Audi sabe que só precisa de uma brecha. Um desacordo contratual, uma diferença estratégica, uma promessa não cumprida. Qualquer faísca mínima poderia abrir espaço para algo maior. E a marca alemã, que se prepara para sua entrada plena na F1, precisa de um nome que coloque respeito imediatamente, principalmente após alguns meses de incerteza sobre o desempenho do motor e o desenvolvimento do chassi que virá em 2026. O cenário ideal para a Audi sempre incluiu um piloto jovem e talentoso ao lado de um nome extremamente consolidado. Bortoleto seria a juventude. Verstappen, o monstro estabelecido. A combinação perfeita no papel. Mas a tradução dessa ideia para a vida real não é tão simples, e é aí que o futuro de Gabriel pode começar a balançar. Dentro da Sauber, o clima é ambíguo. De um lado, os engenheiros e chefes de projeto veem em Bortoleto o potencial de alguém moldável, disciplinado, dedicado. Um piloto capaz de crescer junto com a fábrica e absorver a filosofia alemã com naturalidade. Do outro, a diretoria e o alto escalão da Audi querem um impacto imediato. Querem resultados, manchetes, querem mostrar para a Fórmula 1 que a marca entrou para ganhar. E ninguém na atual geração é um statement maior que Max Verstappen. A verdade é que, no mundo corporativo, o processo muitas vezes vale menos que o produto final. E, no caso da Audi, o produto final seria ter o tricampeão mundial liderando o projeto. Se Max realmente chegar, a dinâmica dentro da equipe mudará profundamente. O holandês tem um estilo de liderança duro, direto, inflexível. Ele cobra, exige, pressiona e espera que o time trabalhe exatamente na direção que ele aponta. Foi assim na Red Bull, quando moldou o carro ao seu estilo, mesmo que isso significasse deixar seu companheiro de equipe com um equipamento mais difícil de pilotar. Com ele na Audi, esse padrão se repetiria. O desenvolvimento do carro seria imediatamente direcionado para sua preferência agressiva na dianteira, sua necessidade de resposta instantânea e sensibilidade extrema na entrada de curva. Bortoleto, que ainda está se ajustando aos carros da Fórmula 1 e que possui um estilo mais suave e progressivo, teria que se adaptar, talvez até forçar uma mudança no seu próprio jeito de pilotar. A pressão seria enorme. Não apenas a pressão natural que existe ao dividir o box com Verstappen, mas a pressão de provar que merece continuar ali. Bortoleto, mesmo querido na fábrica, teria sua posição colocada à prova. Os resultados comparativos seriam inevitáveis. A mídia faria o que sempre faz, amplificaria. A cada sessão classificatória, cada treino livre, cada decisão estratégica, a comparação seria brutal. E a narrativa, sempre cruel com pilotos jovens, poderia facilmente pender para o lado que ele menos deseja. A ideia de que não está pronto para um projeto tão grande. Mas existe também a outra face da moeda, aquela que pouca gente lembra. Compartilhar a equipe com Verstappen pode ser um acelerador de desenvolvimento pessoal. A história da Fórmula 1 está cheia de pilotos que viraram versões mais afiadas de si mesmos ao serem colocados ao lado de uma referência absoluta. Bortoleto poderia evoluir em áreas que ainda não domina completamente. Feedback técnico, agressividade no limite, consistência emocional. Verstappen, mesmo sendo exigente, leva os companheiros a níveis mais altos simplesmente porque obriga o time inteiro a operar quase no limite da perfeição. A Audi, com dois pilotos extremamente rápidos, poderia criar uma estrutura sólida para os próximos anos. A grande questão, porém, não é apenas o impacto na pista. É o impacto político. Verstappen, chegando à Audi, teria voz imediata e poder direto nas decisões internas. Ele teria influência sobre quem fica e quem sai, sobre quem compõe o staff técnico, sobre para onde vai o orçamento de desenvolvimento. Bortoleto, nesse cenário,
Teria menos espaço para opinar, para exigir, para moldar o carro ao próprio estilo. O brasileiro teria que conquistar esse espaço aos poucos, com resultados, e resultados são um desafio quando se divide o box com um dos pilotos mais dominantes da história recente. Além disso, a Audi sabe que Verstappen atrairia patrocinadores, acordos, investimentos. A presença dele muda o patamar comercial da equipe. E, quando isso acontece, inevitavelmente a prioridade técnica muda também. A equipe começa a girar em torno do piloto estrela. Não por maldade, mas por estratégia. E, nesse caso, não é difícil entender que Bortoleto passaria a ser visto mais como um investimento de longo prazo do que como protagonista imediato. A psicologia do brasileiro será fundamental. Um jovem piloto no seu segundo ou terceiro ano de Fórmula 1, tentando consolidar sua posição, pode sentir o impacto de dividir a garagem com alguém tão gigantesco. Mas a carreira de Bortoleto sempre foi marcada por resiliência. Ele sabe que, mesmo com um gigante ao lado, cada oportunidade deve ser tratada como se fosse a última. E, se conseguir usar essa pressão a seu favor, pode até se transformar mais rápido do que os analistas imaginam. A Audi, no fim das contas, terá que equilibrar ambição e paciência. Trazer Verstappen significa, automaticamente, abrir mão de qualquer narrativa de formação de talentos. É um movimento de vitória imediata. É a atitude de quem quer chegar chutando a porta. Mas, ao mesmo tempo, a equipe sabe que não pode desperdiçar o capital humano que construiu com Bortoleto. Ele é um ativo valioso demais para ser colocado de lado. A pergunta que fica é simples: existe espaço para os dois funcionarem juntos? A resposta, embora incerta, não é impossível. Se a Audi conseguir montar um carro competitivo, se o ambiente interno for controlado e se houver clareza nas funções, o projeto pode crescer. Max não precisa necessariamente minar a carreira de Bortoleto. Ele pode, inclusive, servir como a referência que acelera o crescimento do brasileiro. Mas, para isso, é necessário algo que poucas equipes conseguem quando contratam superestrelas: equilíbrio emocional, estratégia interna bem definida e um plano a longo prazo que não mude ao sabor das manchetes. Se a transferência realmente acontecer, o impacto será gigantesco. Verstappen na Audi representaria uma mudança sísmica na Fórmula 1, e Bortoleto estaria no centro do terremoto. Caberá a ele decidir se esse abalo o destrói ou o transforma. E cabe à Audi entender que, ao perseguir seu grande sonho, não pode perder de vista o piloto que pode ser o futuro da equipe, mesmo que o presente esteja prestes a ficar mais turbulento do que nunca.